Bem, boa noite galera. Eu vou dar um tutorial bem rápido de como mexer no OpenRocket. E esse tutorial vai ser baseado bastante nos slides que a gente apresentou na Campus Party, nós da Cosmos. Então, vamos lá? Gente, antes de saberem, eu não vou dar muito foco, no caso, no corpo do foguete em si. O foco que eu maior vou dar nessa videoaula serão nas empenas, nas simulações e na estabilidade e como adicionar um motor. O resto vai ser só a construção do foguete. Eu vou mostrar onde está a ferramenta e vocês depois dão uma fuçada, porque o OpenRocket é bem autoexplicativo, bem fácil e não tem nenhum mistério. Beleza? Primeiro a gente vai começar com a ogiva. Gente, por que eu começo primeiro com a ogiva? Porque depois, pensa que no OpenRocket ele reconhece as coisas como se fosse um livro mesmo, assim, da esquerda para a direita. Então, quando eu começo com ogiva, depois para colocar o corpo do foguete vai se conectar com a ogiva, porque o OpenRocket reconhece assim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. 8, diâmetro 2, e aí tubo do corpo. Você viu? Aqui, se eu coloco a ogiva primeiro, o tubo do corpo do foguete ele reconhece automaticamente o diâmetro da ogiva e já se modela atrás dele. Mas se eu começar pelo tubo do corpo, a ogiva não se conecta com o tubo do corpo. Deu pra ver agora a diferença de diâmetro? Fora que ela vai para trás, como um livro, que nem eu disse, da esquerda para a direita. Então, é por isso que eu vou começar da ogiva. Primeiramente, a ferramenta ogiva ela tá aqui, bem na cara, onde vocês podem ver. Clicou na ogiva, vai ter vários formatos aqui: cônico, ogiva, elipsoide. E bem, o que a gente usa é a forma de ogiva mesmo na Cosmos. Por isso que eu não vou entrar em detalhes sobre as outras que existem aqui. Mas se quiser, vocês podem mexer. E aqui nas configurações da ogiva vai ter tudo. Vai ter o comprimento da ogiva, o diâmetro da base da ogiva, a espessura da ogiva. E também algo que é muito importante falar sobre a ogiva é o ressalto. O ressalto, gente, para os mini foguetes que vão até mais ou menos 500 metros, que a Cosmos usa, os ressaltos são onde vão nossos altímetros. Então, só para vocês saberem disso, quando vocês forem modelar um mini foguete, não esqueça de colocar o ressalto, porque é lá que vai nossos altímetros e, né, não queremos que depois a gente tenha que remodelar o diâmetro do tubo do corpo, e aí isso mexe na estabilidade, tudo porque você tem que remodelar apenas uma configuração da ogiva, né? Por isso, não esqueça do ressalto. Acabando a ogiva, tubo do corpo. Esqueci, ó. Tubo do corpo, gente, fica do lado da ogiva. Eu tô fazendo algo bem detalhadinho assim porque tem pessoas que elas aprendem lendo, outras aprendem vendo, né, assim, outras pessoas fazerem, e tem pessoas que aprendem escutando. Por isso, o tubo do corpo está aqui. Aqui vai ter as opções se você pode alterar no tubo do corpo também, então não que precise muita coisa ser alterada aqui, né? Mas bem, é isso. Diâmetro externo, comprimento do tubo, diâmetro interno, blá blá blá. E beleza? Então, outra coisa.
Aqui, gente, vocês vão precisar saber mexer no geral. O resto aqui, tipo, tem aparência, se você quiser também fazer uma cor diferente para o seu foguete. Motor aqui você não precisa mexer, nem no modificar você precisa vir, nada disso você precisa mexer, só o geral. Para os mini foguetes que a gente faz, o geral é o suficiente. Aí depois, continuando, esqueci de falar, tá, gente? O que a gente vai ver aqui nessa videoaula serão as ogivas, corpo de tubo, motor, empenas, sistema de recuperação, contrapeso, simulações, estabilidade, CP e CG que fazem parte da estabilidade também, e depois como adicionar um motor no OpenRocket. Esse é o nosso guia. Para quem está acompanhando pelos slides vai ver que esse que é o guia que estamos seguindo. Vai ter uma opção só nas empenas, eu acho, esse sistema de recuperação, que não tem nos slides, mas tudo bem, eu coloco lá depois. Ok, gente. A partir do momento que você coloca o tubo do corpo, todas as coisas posteriores que você vai colocar, você tem que estar com o tubo do corpo selecionado, como é o que vocês estão vendo aqui. Está selecionado no tubo do corpo, porque todo o motor, empena, contrapeso, tudo vai ficar dentro desse tubo do corpo. Beleza? Ok, bora lá. Depois de colocar o tubo do corpo, a gente vai colocar um motor. Como que você adiciona o motor? Gente, no OpenRocket tem aqui, além das abas arquivos, né, essas abas principais, tem as abas de configurações. Aqui tem uma parte do projeto do foguete, motor configuração e simulações de voo. No caso, a gente vai na aba de motores e configurações. Seleciona o tubo do corpo, é bem autoexplicativo como eu falei. Depois é só fazer uma nova configuração. Você pode fazer quantas novas configurações você quiser aqui, eu imagino, para testar os mais diferentes motores, escolha a sua. Depois de criar a nova configuração, você vai selecionar motor e escolhe um motor que esteja um motor que esteja no seu plano de projeto aí. Beleza? No caso aqui vou pôr o C610, porque eu quero mostrar uma opção a mais do OpenRocket, que não tem nos slides, como foi falado. Então, eu vou colocar ele. Vocês estão vendo, né, galera, que antes de eu ir para a parte de empenas, vocês estão vendo que existe uma diferença aqui de diâmetro entre meu motor e o corpo do foguete. Isso já vai ser resolvido. Agora vamos voltar para o motor. Se você quiser editar o motor, seleciona o motor e depois é só selecionar o motor de novo. É bem simples. Bem, aqui você também pode ver nessa janela que tem os detalhes do motor. Impulso total, impulso médio, blá blá blá. E logo após mostra uma curva de impulso daquele motor, um gráficozinho. Então caso vocês calculem algo viável aí, então vocês podem comparar depois com o gráfico que o OpenRocket te dá. Beleza? Também que vocês podem filtrar os motores que vocês querem escolher. Tipo, se for do C em diante, coloca no C aqui, que automaticamente aqui nos motores que ele acha, ele só vai pôr do C em diante. Beleza? Então, ok. Ao mesmo tempo, o fabricante também, você tem vários aqui, gente, ó. Muitos. Então, não se esqueçam, beleza? Vocês podem tirar todos e selecionar os fabricantes só que vocês querem, para não ficar perdido em muitos motores. Vai indo, whatever. Vamos pra lá. Vou fechar aqui. Como eu estava falando para vocês, nosso motor tem um diâmetro menor que nosso tubo de corpo. Então, para isso a gente vai usar uns nossos famosos anéis centralizadores. No caso, anel centralizador, como a própria imagem diz aqui, vocês podem ver, vai centralizar e fixar nosso motor no corpo. É como se fosse pensar num anel mesmo. E o dedo.
Tem um diâmetro externo que você vai conectar com o corpo e um diâmetro interno que vai fixar com o motor. Mais ou menos isso. Aqui eu vou usar... Aqui tem os diâmetros dele, tá, gente? Como vocês podem ver, tudo certinho, sem nenhuma preocupação. E tem a posição dele. Eu vou mexer aqui. É muito simples o OpenRocket, velho. Vou sempre fixar isso, falar várias vezes pra vocês verem que eu não preciso explicar as opções que tem aqui. Porque elas auto se explicam. E imagino... Bem tranquilo pra vocês isso, eu imagino. Eu só vou falar o que é cada ferramenta e só. Beleza. Fizemos um corpo. Fizemos um neocentralizador. Nunca se faz só um. Fica instável o motor. Faça dois. Aqui. Fixadinho. Anel centralizador. A próxima etapa. Essa parte do anel centralizador e a próxima que eu falo, que é do anteparo, são as partes que não tem nos slides. Beleza? Anteparo. O anteparo ele vai separar a parte do motor com a eletrônica e o paraquedas ou bandeirola do nosso foguete. A gente refaz essa frase. O anteparo separa o motor da eletrônica e do nosso sistema de recuperação do nosso foguete. Porque se der algum BO, tem um anteparo ali para impedir que o resto do queime. Além do que, tem motores com carga injetora. E a carga injetora, no caso dos nossos mini foguetes, vai empurrar o paraquedas para cima. O anteparo pode empurrar isso também, sem queimar o paraquedas. Entenderam? O anteparo não precisa ser algo grosso nem nada, gente. Um círculo de isopor ali já serve. Beleza. Próxima parte. Agora a gente vai entrar numa parte que é a estabilidade mesmo, o que dá a estabilidade do nosso foguete, as empenas. A Cosmos usa em geral as empenas trapezoidal, então é a que eu vou focar aqui e te mostrar para vocês. Mas aqui vocês podem ver que vocês podem pôr também a bipídica ou vocês modelarem as empenas do modo que vocês quiserem. Beleza? Aqui tem as opções, vocês podem fuçar depois. A única coisa que eu vou falar que é de importante não está nessas opções de número de aleta, rotação de aleta, inclinação, blá blá blá. Tem até material. Esqueci de falar. Pessoa, ogiva, tubo de corpo, anel centralizador, todas as opções têm material do componente e você pode selecionar no OpenRocket isso. Não se esqueçam. O que importa nas empenas é que, olha aqui, ó, estabilidade 0,385. Isso é horrível. Mas vamos lá. As empenas, o melhor modo para elas não é essa empena quadrática ou arredondada, é um aerofólio. Você vê que a estabilidade subiu um pouco? Quanto mais próximo do 2, melhor isso aqui, beleza? Então, empenas no formato aerofólio é o melhor tipo de empena, é a empena ideal. Beleza, próximo passo. Sistema de recuperação. Aqui, gente, fixando de novo que a partir do tubo do corpo, tudo o resto fica nele, como eu falei pra vocês. Então, sistema de recuperação são dois tipos, bandeirolas e paraquedas. Para foguetes, no caso do 1K, paraquedas são viáveis. Mas para foguetes tipo de 500 metros para baixo, devido ao peso do nosso foguete e do lugar onde nós competimos, que é Curitiba, bandeirola é o melhor meio. Vou abrir as duas opções só para vocês verem. Paraquedas, aqui tem tudo. Vocês precisam saber. É bem autoexplicativo, não vou ficar falando sobre isso aqui. E a bandeirola tá aqui. Tira comprimento, posição. Eu vou usar a bandeirola como... Ai, caramba. Eu vou usar a bandeirola como sistema de recuperação do meu mini foguete, porque eu estou usando um classe C. Bem, agora por que a gente usa a bandeirola? É assim, gente, pensa. Estamos em Curitiba, que é onde nós competimos. Nossos mini foguetes, eles não chegam nem a
Eles não chegam nem a 40 gramas. 40 gramas é muito ainda, tô falando sério. Então, eles chegam mais ou menos a 500 metros de altitude. Curitiba é um tempo instável. Sempre que competimos lá, tá ventando ou chuviscando. Então o tempo não é agradável para paraquedas. Porque imagine se ter aquele diâmetro, por menor que seja, do paraquedas, ele sai. Primeiro tem o primeiro perigo, já que o paraquedas não abre certo. Então no final foi uma merda aquele sistema de operação. E o segundo perigo é o paraquedas abrir certo e ventar. E aí você vê aqueles 30 gramas de foguete voando e você não vai conseguir recuperar, porque ele vai ficar lá voando. Aconteceu com a Cosmos isso numa competição, é claro que o paraquedas estava super dimensionado, mas mesmo assim, é por isso que a gente usa a bandeirola. Porque no caso da bandeirola, quando a carga ejetora do foguete disparar ela, você vai ver aquela bandeira gigante no céu. E o foguete, ele é leve, então tipo, o impacto que ele tem no chão não vai destruir o foguete nem nada. O altímetro está protegido também, então ele não vai molhar nem nada, é tranquilo. Ele vai cair, não vai se prejudicar, no máximo que quebra em pena, mas tudo bem. Porque o material que a gente usa é madeira balsa, um material frágil. E a bandeirola a gente consegue ver onde está caindo, porque é grande. Então, e não vai ter vento que vai levar nosso foguete para outras regiões que não conseguimos recuperá-lo. Por isso que a bandeirola é o preferível. 2. Esqueci de falar isso sobre as empenas. As empenas... Gente, ó, aqui tem apogeu, vocês podem ver. Normalmente, 3 empenas, dependendo do projeto, alcançam um apogeu maior. Só que fazem uma estabilidade menor. 4 empenas, apogeu diminui muito, velocidade diminui, estabilidade aumenta. Então, aletas ou empenas, vocês escolhem. Faça uma estratégia, vocês acham viável. Se 4 ou 3 empenas é melhor. Ok? Beleza. Só para não esquecer disso. Agora contrapeso. Gente, no Open Rocket, tipo, um dia o Cuenca deu uma explicação pra gente que nem sempre um foguete mais leve é o ideal. E às vezes um peso extra pode gerar uma altitude maior do que sem aquele peso extra. Então, no caso, vocês podem pensar no contrapeso nessa possibilidade para dar um pezinho extra que vai dar uma altitude um pouquinho maior para o nosso foguete, ou vocês podem pensar aqui no caso do contrapeso, que é a opção componente de massa, como sendo o nosso altímetro, porque o OpenRocket não tem aqui a opção eletrônica. Então, às vezes querem simular um peso total do nosso foguete e vocês simulam isso com o peso do altímetro que falta. 1,8, comprimento 2, eu acho que serve, pronto. E aí vocês conseguem simular uma massa, ó, sei lá. Vamos supor que o altímetro tem 5 gramas. Aqui ó, pra vocês verem o que eu acabei de falar. Apogeu 481 metros. E eu já coloquei o componente de massa, que é o contrapeso. Aumentei para 5 gramas, apogeu subiu em 15 metros. Para vocês verem, aquilo que eu falei. Às vezes um pouco de massa extra dá um apogeu maior. Além de que, no caso do OpenRocket, a gente usa o contrapeso ou o componente de massa para simular o altímetro. Não esqueçam, o altímetro fica dentro do ressalto de nossas carinhosamente ogivas. Fora que também... Tá, depois eu explico sobre isso. Beleza. 2. Contrapeso foi falado já. Vocês podem ver, gente, as opções, tá tudo aqui, densidade, o componente, aqui tem altímetro também, ó. Vocês porem. Posição aqui. Bem, vocês podem dar uma passadinha depois, bem simples. Bem, depois do contrapeso vem simulações.
A simulação está aqui já, ela não foi executada ainda. Vocês podem fazer quantas simulações vocês quiserem. Na nossa competição que a gente fez na campus, valendo um copo do Star Wars, a gente fez uma competição com os candidatos de lá, para mandarem o melhor projeto pra gente. O moleque, eu acho que ele tinha feito 90 simulações. Então, pra vocês terem noção disso, vocês fazem quantas simulações vocês quiserem. Mas para executar a simulação, o que eu faço, Patrick? As opções estão aqui, ó, bem simples. Vai lá, clica na... Depois de ir na aba Simulações de Voo, executar simulação, pá, deu. Ele deu a simulação aqui. Gente, a simulação aqui nunca vai sair igual, tá? Talvez depois de uns 10 testes saia uma igual. Mas, ó, dá uma simulação. Simulate plot. Fechar. Ó, podem ver, velocidade, o lançamento é diferente. Optimum delay é diferente. Tempo para aceleração máxima é diferente. Então o tempo de voo é diferente. Então só para vocês verem isso que estou mostrando. Tá. Mas Patrick, você só vai fazer a simulação assim pronta e vai editar todos os dados? Não, querido. Tu pode editar simulação, que aqui ele vai dar condições de lançamento. E as condições de lançamento são velocidade do vento, desvio padrão, uma turbulência, direção do vento. No caso Curitiba, a gente tem uma angulação que a gente tem que fazer um lançamento do nosso foguete. Ele também dá isso aí, por causa do local do lançamento aqui. Tipo, o tamanho da sua haste, quanto ela influencia no lançamento e essas coisas. Então, sim, você pode editar condições de voo. Não se esqueçam, isso é essencial. E aí depois você pode simular um gráfico. Você vai em Simulate Plot, depois de pôr suas configurações de voo. E você, aqui tem os eventos que você vai poder simular nesse gráfico. No caso, ó, aqui no caso está com 1, 2, 3, 4, 5 eventos. Beleza? Eu vou simular esses 5 eventos no gráfico. Esse aqui é o nosso atual gráfico. Decorem ele. Vejam se é igual. Agora eu vou colocar mais duas opções. Eu vou pôr lançamento e folga de haste lançamento como eventos a mais no gráfico. Plotei. Bem, eu acho que ficou igual o gráfico. Eu não vi muita diferença. Então não vou poder falar muito sobre isso. Pera aí. Agora estou em dúvida. Nunca usei todos esses, então nunca tinha observado. Tá, ele não tá plotando. Tô ficando pistola, mas tudo bem. Whatever. Bem... Isso aqui, essa parte do tipo de eixo é do gráfico. Então... Aqui vai ter tudo que vocês precisam no gráfico de vocês. Beleza? No caso aqui tá plotando pelo tempo. Eu vou plotar aqui só pra vocês verem o gráfico, pela altitude. Mudar muito o gráfico. E agora entendi. Sim, eu não estava errado. Os eventos eles variam de acordo com o tipo de eixo que você adota. Bah, eu sou burro, me ignorem. Bem, então tem a simulação aqui. Bem, acabamos com simulação já. Vamos para a próxima parte, que é a estabilidade. Vocês estão vendo aqui, gente, minha estabilidade está em 1,4. Assim, no ideal, a estabilidade quanto mais próximo do 1, melhor. O ideal é aquele sistema em que não vai ter vento, não vai estar chovendo, não vai ter atrito, seu foguete não vai entrar em turbulência e que não vai dar nada de errado durante seu voo, tipo ele sair da trajetória. Isso é o ideal. Ou seja, é quase impossível. Na verdade é impossível, porque atrito, né, porra? É impossível, a gente nunca vai chegar nisso. Por isso que, para competições, a estabilidade, o ideal é que esteja entre 2 e 3 aqui. 3 porque se estiver chovendo muito, vento forte, eu não acho que vai ter um lançamento assim, mas caso tenha, 3 é o ideal. 2 porque se estiver ventando normal, às vezes uma garoa, 2 aguenta. Estabilidade aqui em 2 já fica bem suave para segurar uma
um voo bom. CPI CG, galera. Sobre o CPI CG, no caso, o ideal é que o CP sempre esteja atrás do CG, como ocorre aqui. Mas no caso, e a distância que eles têm que estar entre eles? Então, eu vou resumir um pouco porque se é controle e mecânica de voo, é um pouco complexo, vocês teriam que estudar a parte, e aí vai virar uma aula. Não, nem eu sei direito isso aí ainda, estou aprendendo ainda com o Chewie. Em geral, essa distância aqui entre CP e CG, ela tem uma relação com o tempo de resposta do foguete em relação a alguns eventos que vão ocorrer durante o voo. Passou um vento, ele mudou rapidamente de trajetória, voltou para a trajetória original. Esse tempo de resposta, CP e CG. Saiu do lançamento, houve uma, sei lá, bateu na haste sem querer, deu turbulência. Esse tempo de resposta para voltar a seguir um caminho correto, vem o CP e CG. E essa distância é que vai influenciar nisso. Eu não sei como são os cálculos direito, não me perguntem, eu queria saber. O máximo que eu posso falar para vocês do CP e CG é isso. E chegando... aqui, gente, só para vocês esquecer de falar. Aqui nesse quadrão tem as especificações do foguete, o tamanho dele, o diâmetro máximo, a massa com os motores. Como falei para vocês, são bem leves nossos foguetes. Apogeu máximo, velocidade máxima, aceleração máxima, estabilidade, CP e CG. Ok? Para finalizar, é como adicionar um motor no OpenRocket. Bem fácil. Você vai em editar, preferências, adicionar, e agora a partir do Dropbox. Caramba, será que eu tenho Dropbox nesse PC? Acho que não. Calma, vou ter que baixar ele então. Dropbox. Bem, eu dei uma pausa rápida para procurar aqui onde estava. As edições estão fazendo os motores, gente, sempre a partir desse arquivo .eng. No caso vocês podem fazer um txt também, mas tem que ter no final um .eng, que são esses os arquivos que o OpenRocket reconhece como os motores dele. Ou vocês podem editar a partir de um motor que já existe na base do OpenRocket. Tudo bem? No caso aqui eu achei esse motor e não peguei um do OpenRocket, para vocês verem eu adicionando ele. Antes de mais nada, só para vocês verem que esse motor atualmente ele não existe. Aqui, vai criar uma pasta band aqui, gente. Então observe que entre o A e o C não tem o band. É o que vocês precisam saber. Voltando para lá, editar, preferências. Deixa eu baixar esse trem. Permitir, eu preciso zoado. Quero baixar isso, meu querido. Compara com nós. Isso. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Ufsky. Pode ser. Acabou. OpenRocket. Adicionar. Bacana, não sei onde é a pasta do OpenRocket. Acho que está aqui em Ufsky. OpenRocket. Bandeirantes campeão.eng. Adicionando. A partir do momento que clicar aqui, ele foi adicionado, gente. Fechar. Selecionar motor. Vocês vão ver que ele não está aqui ainda. Patrick, não apareceu aqui, mimimi. Calma, galera. Calma.
tudo vai se resolver. Gravar. Não. Ups. KKK. Salvar. Bem, vamos pausar aqui rapidinho. Eu fechei o OpenRocket porque quando você coloca um motor é necessário que você depois feche ele, o OpenRocket. Você reabra ele para ele reconhecer o motor. Bem, dei rollback aqui na nossa gravação, só para finalizar. Abrir recente, kkk.org, aqui no nosso motor. Motor configuração, selecionar motor e apareceu o band aqui, que é o que a gente quer. Nosso motor. Tudo bem? Bem, aqui acabamos nossa videoaula. Eu espero... Eu não fiz uma videoaula porque, tipo, gente, não tem muito... Deu meia hora porque eu tentei ser o mais explicativo possível, explicando todas as ferramentas, os mais importantes, eu dei o foco. E espero que ajude vocês na competição isso. Eu vou jogar isso hoje ainda ali, com os slides. Os slides não vão estar autoexplicativos, tá, gente? Eles são bem rápidos. É só mostrando tela por tela. Eu vou tentar escrever alguma coisa ou outra ali só para deixar mais ok, não ficar tão ruim. Mas eu recomendo que vocês vejam mesmo a videoaula. É bem melhor que os slides, eu imagino. Minha voz está com um pouco de sono porque são 1 da manhã. Então, talvez vocês fiquem com sono no processo, então coloquem uma musiquinha aí. 10, um rockzinho, um aqui sertanejo, caso esteja naquela depressão da madrugada. E se divirta. Faça seu foguete, faça o melhor possível. Porque eu sempre vou fazer melhor que vocês, mas mesmo assim, sempre é bom ter um competidor pra ganhar. Ô louco. Abraço, gente. Beijos. Boa noite, seus lindos.